Om Arunachala Ramana. Saudações, amada Sangha. Saudações. Nós recebemos uma questão aqui, na verdade não uma, mas é uma questão bastante recorrente. As pessoas querem saber sobre alimentação. O que pode ser ingerido e o que não pode ser ingerido. Algumas vezes o tema cai para um determinado alimento ou uma determinada bebida, como por exemplo a ingestão de álcool. Enfim, esse é um tema que recorre, obviamente, porque é de interesse, né, da grande maioria das pessoas. Então, a gente inicia com uma leitura muito breve de apontamento de Bhagavan, recordado pelo Swami, pelo Sadhu Trivenigiri Swami. A alimentação adequada e japa. Em fevereiro de 1933, escrevi para o ashram novamente e recebi uma resposta imediata. O Upadesha de Bhagavan, dado nele, foi o seguinte. Abre aspas. A comida sátvica manterá a mente limpa e ajudará na meditação. Esta é a experiência dos sadhakas. Coma para aplacar a fome e não para satisfazer o paladar ou o desejo. No devido tempo, isso levará ao controle dos sentidos. Então, a meditação contínua e concentrada resultará na aniquilação dos desejos. É o Atman que ativa a mente e a respiração. Observar a respiração resultará em Kevala Kumbhakam, parada da respiração. O controle da respiração levará ao controle temporário da mente e vice-versa. Japa, repetição de uma sílaba sagrada, intensa e constante, levará a japa, não repetição. Sendo assim, o som mais sutil do que a forma, a japa é preferível a murti, imagem ou forma, ou adoração. Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, é o melhor. Para aqueles que buscam a fonte do eu, nenhum outro mantra ou upasana, meditação, é necessário. Fecha aspas. Muito bem. Bhagavan aqui acaba dando uma resposta mais ampla até do que o tema da alimentação. E nós podemos dissecar um pouquinho aqui, trabalhar um pouco em cima dessa resposta de Bhagavan, buscando então auxiliar os amigos que trazem essa questão. Bom, a primeira é: a comida satívica manterá a mente limpa e ajudará na meditação. Esta é a experiência dos sadhakas. Então, a primeira resposta, a Bhagavan está pegando por referência aquilo que é empírico, né? A experiência de todos aqueles que praticam a meditação. E, com certeza, pelo suporte do conhecimento ayurvédico, a gente pode ter uma clareza sobre o que significa comida satívica. Esse é um tema bem amplo e muito buscado. E, curiosamente, se você jogar isso no Google, o que é alimentação satívica, você vai ficar provavelmente bastante frustrado, porque tem pouca coisa escrita sobre isso, pelo menos traduzida para o português. É difícil falar sobre isso porque, ayurvedicamente falando, em primeira instância, isso depende muito de quem é a pessoa que está se alimentando, qual é o momento, onde ela está, a estação do ano, porque o Ayurveda leva absolutamente tudo em consideração. Porque para produzir sattvas, que é a guna da harmonia, é necessário que exista uma equação muito boa, uma equação perfeita. E para que essa equação seja perfeita, nós temos que considerar esses fatores. Mas, de um modo geral, a gente entende que a alimentação satívica leva o ingrediente primordial do frescor, o ingrediente daquilo que é preparado com amor, daquilo que resulta de boas ações. Então, alimentos que são produzidos
de forma normalmente industrializada ou que passam por processamentos que levam aditivos químicos, aromatizantes artificiais, tudo que é artificial, tudo que é feito em grande escala não é considerado satívico. Eu lembro muito bem nas minhas aulas no curso de formação em Ayurveda que muitas vezes o meu professor ele estava passando uma lista de alimentos que deveriam ser evitados durante uma dieta de desintoxicação muito importante que a Ayurveda tem. E aí alguém levantava a mão e falava, por exemplo, assim, mas e molho de tomate de sachê, por exemplo? E a resposta dele era muito rápida e ele dizia assim, isso não é alimento. Próxima. E continuava, para deixar bem claro que ele estava passando uma lista de alimentos que eram alimentos frescos e que naquela dieta não deveriam ser consumidos. Ele nem estava entrando no quesito de nenhum alimento industrializado, processado, quimicamente alterado, porque isso para o Ayurveda, para começo de conversa, nem é considerado alimento. Então a alimentação satívica é tudo isso que produz harmonia porque já é harmonioso em si mesmo. Então é claro que a fruta apanhada do pé, é claro que aquele alimento que foi produzido por alguém que te ama, né, que sabe que é você que está chegando, essa alimentação é muito satívica, você fez na sua casa, você usou condimentos, né, especiarias, que são grãos, sementes, tudo aquilo que é natural. Enquanto você prepara o alimento, você está num bom estado mental. Então às vezes você chega, vai comer num restaurante, não tem jeito. Aí você chega lá, a alimentação é maravilhosa, é um restaurante, né, natural, vegetariano, às vezes vegano, tem aquele clima gostoso e etc. Mas lá, né, você escuta vindo lá da cozinha uma discussão, né? Então justamente as pessoas que estão preparando o alimento estão entrando em conflito. Isso acaba vindo, né, para o alimento. E uma coisa muito importante da gente observar é que assim, essa resposta de Bhagavan, ela está perfeita, ayurvedicamente falando. Claro que vindo de Bhagavan é só perfeição mesmo, né? Não tem como vir outra coisa do perfeito, né? Mas do ponto de vista ayurvédico, nós sempre devemos considerar como alimento tudo que está entrando em contato com a nossa percepção. Então, o termo alimentação se estende para muito além do que simplesmente aquilo que é ingerido pela boca. Então, quando Bhagavan está falando sobre a meditação, a prática de japa, tudo que ele está trazendo aqui nessa resposta é ayurvedicamente pensado também. Então, a alimentação do seu campo mental. Quais são os pensamentos que você nutre? O ar, né? Como ele fala da respiração, do controle da respiração. Como você está se nutrindo de prana? Palavras podem ser também nutrição. O que está chegando para você, né? Quais são os sons? O que você está, do que você está se alimentando em cada um dos seus sentidos, né? Ao que você está sendo exposto, por exemplo, visualmente. Qual é a sua nutrição imagética? Então ele também fala, né, um pouquinho da imagem de Murti. Tudo isso para o Ayurveda é alimentação. Todos os nossos sentidos estão se alimentando o tempo todo, né? E a nossa mente. Então esse campo da mentalidade, onde a gente pode nutrir pensamentos, por exemplo, que são benéficos, que são favoráveis, que trazem, né, bons estados, satívicos estados, inclusive, e a gente pode cair para um campo que é ficar pensando coisas que não tem nada a ver, assistindo coisas que não tem nada a ver, se expondo a ruídos e sons, todos esses estímulos que não são satívicos. Então, quando a gente pensa em alimentação, a gente pensa bem amplamente. E para cada um desses elementos a gente pode trazer, né, para cada parágrafo aqui de resposta de Bhagavan, a gente pode trazer conhecimentos maravilhosos até do dia a dia, né? Mas
Também acho que a gente não precisa prolongar tanto, a explanação de Mohini está perfeita e a explanação de Bhagavan também. Mas algumas coisas que eu gostaria de trazer aqui, que eu acho que é importante. Bhagavan fala para que nós comamos para aplacar a fome e não para satisfazer o paladar ou o desejo. Então, até mesmo o ato de comer se converte em tapasya, ou seja, em penitência, em austeridade. Quando você opta por buscar a alimentação simplesmente para repor aquilo que é necessário enquanto nutrição para o nosso corpo e para a nossa mente, obviamente você está fazendo tapasya. Então a gente vai vendo que, na verdade, quando a gente olha para o que é o caminho espiritual, ele é muito profundo, ele é muito amplo. E ele não é nada diferente de uma sagração, é uma consagração. Então, se eu de fato almejo moksha, a liberação, eu preciso levar uma vida consagrada. E a gente sabe que é difícil, claro que é difícil, porque a gente tem um monte de apegos, não só degustativos do paladar, mas um monte de apegos, né? E todos eles estão sendo colocados em xeque, no final das contas. Se a gente for acompanhar, né, por exemplo, na história de Bhagavan, quando ele se sentava para se alimentar, né, todos sentados, a folha de bananeira, né, que era o prato, né, até hoje. Que é até hoje o prato. E os cozinheiros, né, vão passando, os servidores vão passando e colocando os alimentos, né, em conchas, né. E poxa, são alimentos incríveis, assim. O alimento no ashram é um negócio absurdo. E alimento em todos os sentidos, mas eu estou falando de comida mesmo. A comida é muito boa. É muito boa. E ela era muito boa desde a época de Bhagavan, porque justamente Bhagavan era o cozinheiro. Então, não precisamos ter dúvida de que daquela cozinha estava vindo alimento com muito amor. Aliás, o ashram é famoso até hoje por ter um alimento muito, muito saboroso. As panelas em que Bhagavan cozinhava, até hoje, são as mesmas. Eles mantêm as panelas onde Bhagavan tantas vezes pôs ali o seu dedinho para experimentar, para preparar o alimento. Então, né, a gente pode imaginar quão satívico é aquele alimento. Pois bem, mas quando eu chegava, né, colocando para Bhagavan os alimentos, em vez de vir provando cada iguaria que é colocada ali na folha de bananeira e se deliciando, Bhagavan juntava tudo, fazia umas bolinhas e ia comendo aquelas bolinhas. O pessoal ficava, mas como assim, Bhagavan? Você misturou tudo, já perdeu o sabor todo misturado. E ele, é só para manter o corpo. Não tinha apego nessa questão paladar. E nós sabemos o quanto de prazer absorvemos na ingesta dos alimentos. Alimentos em amplo sentido, mas também na comida. Então é interessante, quando você olha, sabe, a gente aqui de vez em quando faz umas penitências também, assim, tira um alimento ou outro, é tapasya. E isso está purificando a mente, qualificando-a para a prática da meditação com absoluta certeza. Quando Bhagavan traz para a gente o japa e o murti, né? Então ele está falando do mantra, ele está falando das imagens, eu queria ressaltar 2 elementos apenas. O primeiro, em relação ao japa, é que ele é nutritivo. Então, assim, essa questão da alimentação das palavras, quando você pensa, olha, eu vou fazer uma monodieta, eu vou, de repente, comer só maçã para purificação, ou só inhame, ou só arroz integral, que são procedimentos comuns dentro do Ayurveda e na prática espiritual como um todo. Isso, durante um curto período de tempo, com orientação, por favor. Sim. Então, o que acontece? Japa é jejum das palavras. Então, pegando as palavras, eu posso derivar, né, um universo de palavras e eu só estou ali, por exemplo, com Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, né, ou Om Namah Shivaya, ou qualquer mantra. Então, eu estou restringindo, eu estou jejuando. Isso é fazer japa, é o jejum das palavras. E o outro aspecto do murti, eu queria trazer também uma questão que, assim, muitas pessoas falam, né, do que elas sentem quando elas veem a foto de Bhagavan. Então elas veem o rosto de Bhagavan, né, nos registros, tem tantos, mas tem alguns muito especiais. E esses registros, eles causam uma paz interna. As pessoas falam, nossa, eu me sinto tão em paz. É porque aquele murti está cheio de sattvas. E no caso de Bhagavan, Bhagavan era puro sattvas, porque isso é o liberado vivo. O Jivamukta, ele é puro sattvas. Então, quando você contempla a imagem do seu guru
ou você contempla uma imagem da divindade, você também está sendo nutrido por esse murti. E de uma certa forma, você está jejuando de outras tantas imagens que preenchem aí a nossa mentalidade, né? Que vão criando verdadeiras esfinges mentais. Ademais, a audição dos temas espirituais transcendentais, o satsang, é amplamente nutritivo. Então esse também é um dos grandes objetivos do Shri Ramana Mandir. Todos os dias a gente oferece um quitute para o nosso intelecto poder degustar do conhecimento transcendental do Atma Vidya, da ciência do ser. Então esperamos ter alcançado, explanar alguma coisa interessante para vocês aí sobre o tema. Com certeza daria para a gente falar muito mais sobre. E não dá também para entrar em muitos detalhes, porque é muito amplo. Então, se a gente fosse falar sobre cada classe de alimentos, se deve ou não deve ser consumido, isso seria realmente assim muito uma tarefa hercúlea e talvez até impossível de ser realizada, porque, como a gente falou, depende muito de cada situação. Mas quanto mais a gente medita, mais bom senso a gente gera, porque o bom senso, ele é fruto do Agni, que o Agni ele é o fogo elucidador, porque ele é justamente o fogo do metabolismo. Então, quando a gente nutre um bom Agni, um bom fogo digestor, as informações, aquilo que chega, são tão bem digeridas por nós, que nós passamos a assimilar muito melhor todas as coisas e a produzir inteligência, a produzir lucidez, clareza e cada vez melhor dialogar com o aspecto da sabedoria que reside dentro de cada um de nós. Então, aquela clareza, né, a respeito de você olhar para um determinado alimento no momento em que você vai, né, realmente ingerir algo em qualquer âmbito e saber se aquilo vai ser bom ou não para você, se vai produzir sattvas ou não, passa a ser algo muito natural, porque é para ser natural, ok? Nós é que ficamos escondendo isso porque estamos apegados aos sentidos, mas na verdade é para ser algo natural, é para a gente saber claramente o que nos faz bem e o que não nos faz bem. Então, quanto mais a gente nutre isso, melhor o nosso Agni, melhor o nosso discernimento, melhor o nosso diálogo com essa sabedoria que nós temos. A gente com certeza vai trazer também uma leitura, um capítulo da Bhagavad Gita falando sobre as gunas. Isso vai ser bastante proveitoso para todos nós. Bom, hoje dia 20, nós também aproveitamos para recordar a todos que nosso serviço espiritual aqui é mantido através de Dana. Então, se você sente que todo esse conteúdo que está sendo ofertado nesse menu aqui para alimentar o nosso intelecto está ali fazendo muito bem, está ali nutrindo, considere dar suporte, apoiar este seva, este serviço espiritual, através do seu Dana ou contribuição generosa. Então, abaixo estão todos os dados necessários para aqueles que desejam fazer uma contribuição espontânea. Nós agradecemos imensamente todas as contribuições, mantém este seva, mantém a nossa pequenina família, e é isso, né? A gente não tem o que dizer assim, a não ser gratidão profunda. E se você está chegando nesse vídeo e de repente caiu de paraquedas, dê um like, mas mais do que o like, se inscreva, seja muito bem-vindo a essa família Shri Ramana Mandir. Aqui você encontrará sempre ensinamentos de Shri Ramana Maharishi, relatos da vida do sábio e também dos seus devotos, bem como escrituras, leituras clássicas das obras espirituais do Advaita ou não dualidade. É isso. E é isso. E também, né, lembrando para quem está chegando agora que além desse espaço no YouTube, a gente tem também um canal no Telegram, onde acontecem postagens diárias. Então sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos e também sejam bem-vindos para o grupo Sadhana, que é também um grupo de estudo e prática continuado. Todas as quartas-feiras à noite nós nos encontramos para poder
trabalhar especificamente estas obras e aqueles aspectos que são mais pragmáticos, né? Por isso que chama sadhana, é prática. Então é isso. É isso. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.